Olá a todos, vamos dar início à nossa primeira aula, funções e suas aplicações. Lembrando que esse material você vai encontrar na apostila 2, como a apostila 1 já foi concluída, vamos dar continuidade ao conteúdo. Deixa eu pegar aqui uma canetinha mesmo para ver. Vamos lá. Gente, esse próprio material você vai encontrar na sua apostila, tá bom? Terei da íntegra, tudo bem direitinho lá. Você vai acompanhando aí, vendo algumas observações. Primeiro aí um texto introdutório, fala o seguinte. Em um reservatório de água, tem capacidade para 2.000 litros. Seja H a altura do nível da água em centímetros, medida a partir da base desse reservatório. O gráfico a seguir mostra como variou o nível de água durante o intervalo de tempo de 8 horas. Então vamos analisar aqui. Quando T foi igual a zero, aqui na origem, o nível da água era de 20 centímetros, cresceu entre 0 hora e 2 horas, cresceu, permaneceu constante entre 2 e 4 horas, decresceu no intervalo de 4 horas e 5 horas, permaneceu constante entre 5 horas e 6 horas, decresceu nesse instante aqui, de 6 horas até 8 horas. Com base nas informações acima, e sabendo ainda que não entrou nem saiu simultaneamente água desse reservatório, podemos fazer algumas indagações. A primeira, houve algum momento em que a altura cresceu? Sim, no momento de t igual a 0 até t igual a 2, teve um crescimento. Decresceu? Sim, teve 2 intervalos, de 4 horas até 5 horas, observe que decresceu. E de 6 horas até 8 horas também decresceu. Permaneceu constante? Temos também dois momentos. Aqui, entre 2 horas e 4 horas, e nesse intervalo aqui também, de 5 horas até 6 horas. Tivemos algum instante em que o nível da água chegou a zero, apenas no único momento, quando T foi igual a 8. Quando T aqui chegou igual a 8, o reservatório ficou zero, sem água nenhuma, não possuía água. Inicialmente, havia água nesse reservatório? Sim. No início, quando T foi igual a zero, possuía 20 centímetros. Tudo bem? Pronto, minha gente. Isso aí é uma pequena introdução a gráficos. A gente analisou um gráfico, estudou um gráfico. Crescimento e decrescimento constante também. Então, são esses conceitos que a gente vai aprofundar um pouquinho agora nessa aula. Vamos lá. Crescimento e decrescimento. Primeiramente, quando é que uma função é crescente? Preste atenção, por favor. Uma função f, nesse intervalo aqui, fechado em A e fechado em B, ou seja, fechado à esquerda e à direita, de R, ou seja, nos reais, é crescente nesse intervalo de A até B, se e somente se. Para ser crescente, tem que seguir essas duas observações aqui. Primeiramente, o x1 tem que ser menor ou igual ao x2. Observe aqui nesse gráfico que o x1 é menor ou igual ao x2. Então, essa função aqui, até agora, é crescente. Se então, f de x1 é menor ou igual ao f de x2. Observe que o f de x1 é menor ou igual ao f de x2. E observe que essa função aqui é crescente, permanece constante e cresce novamente. Nunca ela aqui está caindo ou decrescendo. Então, para uma função ser constante, para ser crescente, tem que seguir essas duas observações. x1 tem que ser menor ou igual a x2, e se implica dizer que f de x1 é menor ou igual a f de x2 para todo x1 e x2 pertencente a esse intervalo. Tudo bem? Continuando. Decrescente. No mesmo intervalo, fechado de A até B, é decrescente se somente se o x1 for menor ou igual ao x2, e se implica dizer que o f de x1 tem que ser maior do que o f de x2. Um pequeno exemplo. O x1 aqui ele é menor do que o x2, perfeito. E o f de x1 é maior do que o f de x2, perfeito também. Quando isso acontecer, a função é dita crescente. Continuando. Função constante. Quando é que uma função constante? Quando o f de x1 for igual ao f de x2. Observe que o f de x1 é igual ao f de x2. E aqui nós temos uma reta paralela ao eixo x. Quando isso acontecer, uma reta paralela ao eixo x, significa que a função é constante. Mais uma vez, o f de x1 é igual ao f de x2. Tudo bem? Continuando. Função estritamente crescente.
ou seja, sempre vai ser crescente. No mesmo intervalo de A até B, é crescente se somente se o x1 é menor do que o x2. Voltando ao slide. Aqui, para uma função ser crescente, x1 é menor ou igual a x2. Observe que, nesse estritamente crescente, ou seja, sempre vai crescer. Para ser uma função crescente, o x1 é menor do que o x2, é válido aqui. Isso implica dizer que o f de x1 é menor do que o f de x2. Realmente, o f de x1 é menor do que o f de x2. Quando isso acontecer, menor, não tem o menor igual não, galerinha, presta atenção. Quando for menor, essa função ela é dita sempre crescente. Tudo bem? Preste atenção nesses detalhes. Continuando. Uma função estritamente decrescente, ou seja, sempre vai cair, sempre vai decrescendo. Isso acontece se o x1 for menor do que o x2, observe que é verdadeiro, né? Já que o x1 está mais próximo da origem, e o f de x1 maior do que o f de x2. Observe que o f de x1 está sendo maior do que o f de x2. Quando isso acontecer, a função ela é dita estritamente crescente. Decrescente, me perdoe, porque, ou seja, sempre vai decrescer. Zeros de uma função. O que vem a ser zeros de uma função? É justamente onde os pontos, ou uma reta, ou uma parábola, ou uma curva, toca ou passa no eixo x. Por exemplo, aqui, você analisando esse gráfico, você teria no mínimo quantos zeros dessa função? Você teria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esse gráfico aqui tem no mínimo 5 raízes. Por que eu falo no mínimo 5 raízes? Porque, por exemplo, pode ser raiz dupla. Tudo bem? Ou seja, tem no mínimo 5 raízes. Então, esse zero de função serve para quê? Serve para deixar a função f de x igual a zero. É isso que diz aqui embaixo. Ó. Nós temos aqui o x1, x2 e x3, que são justamente as nossas raízes. Ou seja, zero de uma função. Quando isso acontecer, f de x vai ser igual a zero. Tudo bem? Preste atenção nisso. As raízes, quando você substituir essa raiz no lugar do x, vai ser igual a zero. Um pequeno exemplo. Encontre os zeros dessas funções aqui. Primeiro, 3x mais 4 igual a zero. Voltando aqui, ó. Voltando, f de x igual a zero. Então, aqui, nesse f de x, eu vou colocar quem? Zero. 3x mais 4 igual a zero, tá mais, vem para cá, menos. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo, x igual a menos 4 sobre 3. O próximo, x ao quadrado menos 9 igual a zero, tá, menos 9 é para lá mais 9. O inverso da potenciação com o expoente 2 é a nossa raiz quadrada, então x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Se você pegar 3 aqui e substituir no lugar do x, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 dá 0. Tudo bem? Joinha, tranquilo, né? Vamos continuando aqui. Nós temos aí agora qualidades de uma função sobrejetora. Minha gente, só um pouquinho, viu? Rapidinho. Voltei já, tá bom? Era o celular tipo tocando aí, né? Mas enfim, já tô aqui. Vamos continuando. Gente, uma função sobrejetora. Seja f, somente uma observação, tá bom, minha gente? Esse conteúdo, na verdade, quando a gente vai estudando função, é tipo uma escadinha, tá bom? Você vai aprendendo devagarzinho, o que é uma função sobrejetora, bijetora, ejetora, depois função par, função ímpar, é bem legal, minha gente. Função é bem divertido, né? Pena que não tem um quadro aqui pra gente brincar um pouquinho mais, mas enfim. Vamos continuando aqui mesmo. Função sobrejetora. O que vem a ser uma função sobrejetora? Seja f uma função de A e B, dizemos que f é sobrejetora se somente se para todo y pertencente a B existe um elemento de x pertencente a tal que f de x igual a y. Isso significa que f é sobrejetora se somente se a imagem for igual a B. Como assim? Caramba, é muita informação. Minha gente, é simplesmente isso. Ó. O contradomínio for igual ao conjunto imagem, a função ela é sobrejetora. Se o contradomínio for igual ao conjunto imagem, anota isso na sua apostila aí, por favor.
Quando é que uma função é sobrejetora? Se o contradomínio for igual ao conjunto imagem. Só isso. Observa aqui. Nós já estudamos isso. Estudamos sim, com certeza. Nós temos aqui ó, o domínio, que é justamente esse A. O contradomínio, o B. E o conjunto imagem, que é justamente essa associação de um elemento do domínio com o conjunto imagem. Observe que aqui nós temos no contradomínio todos esses elementos estão associados a pelo menos um elemento do domínio. Concorda comigo? Ou seja, aqui ó, o contradomínio está sendo igual ao conjunto imagem. Não está sobrando nenhum elemento aqui ó, do contradomínio. Então, quando o contradomínio for igual ao conjunto imagem, ela é sobrejetora. Quando o contradomínio for igual ao conjunto imagem. Anotaram isso? Beleza, muito bem. Gente, um gráfico. Gente, para a gente analisar um gráfico de uma função sobrejetora, vamos ler. É melhor ler porque eu costumo fazer resumo, né? Mas enfim, seja f de a em b uma função real de variável real, podemos, através do gráfico f, verificar se f é sobrejetora. Para isso, traçamos retas paralelas ao eixo OX pelos valores de y em todo o seu contradomínio. Se todas essas retas pertencerem ao gráfico de f, essa função é sobrejetora. Observe, ó, esse carinha aqui ó, pertence ao contradomínio. Esse aqui também pertence. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse também. Esse também. Esse também. Ou seja, todos esses elementos aqui ó, está associado a um elemento aqui de y. É ou não é? Concorda comigo? Então, quando isso acontece, a função é dita sobrejetora. Tudo bem? Vocês entenderam? Ó, sempre vai ter um conjunto correspondente, sempre vai ter um número correspondente a y, minha gente. Ó, sempre vai ter um número correspondente a y. Não pode sobrar nada. Observe aqui, ó, não sobrou nada aqui ó, no nosso y, no nosso contradomínio, que é igual ao conjunto imagem. Ok? Continuando. Aí você tem um gráfico, né? Observe aqui, ó. Tem um elemento aqui, ó, que pertence a y, pertence ao contradomínio, que é justamente o conjunto imagem. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Continuando. Função injetora. Seja f uma função de a em b, dizemos que f é uma função injetora se somente se para todo x1 e x2. Se x1 for diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Isso significa que f é injetora se somente se f leva elementos distintos de A em elementos também distintos de B. Observe que aqui, minha gente, ó, só pode estar associado um único elemento do domínio com o contradomínio. Apenas um único elemento. Ó, apenas um único elemento. E aqui pode sobrar elemento, não importa. Só para ser injetora, tem que estar associado apenas um único elemento do domínio com o contradomínio. Do domínio com o contradomínio. Apenas um único elemento. Foi claro? Ou seja, copie isso aí na apostila. Cada elemento do domínio tem uma única imagem diferente. Anote isso aí. Vou repetir outra vez. Cada elemento do domínio tem uma única imagem diferente do contradomínio. Anotaram? Perfeito. Continuando. Vamos lá. Como a gente vai reconhecer um gráfico de uma função injetora? Ó, minha gente, tem aí. Mas é muito simples. Você vai traçar retas paralelas ao eixo X. Se tocar em um único ponto, uma única vez, ela é injetora. Apenas isso. Como assim? Observe aqui, minha gente. Ó, várias retas paralelas. Ó, um único ponto. Aqui eu tenho um único ponto. Está tocando aqui em um único ponto. Tocando em um único ponto. Que deu uma reta, caramba. Aqui, ó, um único ponto. Um único ponto. Você traçou retas paralelas a X e observe que quando traçar retas paralelas a X, cada retinha paralela desse ó, só vai estar ligada a um ponto do seu domínio. Quando isso acontecer, ó, a mesma coisa aqui nesse exemplo, ó, único ponto. Único ponto, único ponto. Quando isso acontecer, a função é dita injetora. Preste atenção nisso. Tudo bem? Qual é a definição de função injetora? Cada elemento do domínio tem uma única imagem diferente.
E como é que você vai identificar se uma função é injetora através do gráfico? Você vai traçar retas paralelas ao eixo X. Se tocar uma única vez, ela é injetora. Anote isso aí, viu? Na apostila, sei lá quando você está estudando. Mas enfim, uma função objetora. Quando é que uma função é objetora? Quando ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Observe que aqui, ó, todos os elementos do domínio estão associados a um único elemento do contradomínio e não tem que sobrar nada, meu irmão. Nada. E só tem que estar associado a um único elemento. Ou seja, para ser bijetora, tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Fui claro, mais claro que isso, impossível. Como é que você vai reconhecer um gráfico de uma função bijetora? Seja f de a em b uma função real e variável real, podemos, através do gráfico de f, verificar se ela é bijetora. Para isso, traçamos retas paralelas ao eixo OX pelos valores de y em todo o seu contradomínio. Se todas essas retas interceptar o gráfico de f em um único ponto, ela é injetora. Aqui, ó. Vamos lá? Traçou retas paralelas aqui, ó. Único ponto. Aqui também, ó. Único ponto. Meu Deus, isso no quadro é bonito demais. Único ponto. Único ponto, único ponto, único ponto, único ponto. Então, essa função ela é bijetora. Para ser bijetora, ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Você tem aqui, analisando aqui mais um gráfico, uma vez, ó, traçou reta paralela aí, ó. Só toca uma vez aqui, ó, nesse gráfico. Então, ela é bijetora. Continuando. Gente, função par e uma função ímpar. O que vem a ser função par e função ímpar? Bem tranquilo, vamos lá. Função par. Seja f uma função a de a em b, para o qual, se x1 pertence a a, então menos x também pertence a a. Dizemos que f é uma função par se somente se f de menos x for igual ao f de x, para todo x pertence a a. Isso significa que valores simétricos do domínio têm mesma imagem. Circula aí na sua apostila aí. Eu vou até repetir. Para todo x pertence a a. Isso significa que valores simétricos do domínio tem a mesma imagem. Exemplo. A função f de x igual a x ao quadrado é uma função par, pois f de menos x é igual a menos x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, que é igual a f de x, para todo x pertencente a a. O gráfico de uma função par, esse aí circula também, por favor, segue-se direto da definição que o gráfico de uma função par é simétrico em relação a o eixo OY. O gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo OY. Circular isso aí, né? Beleza, tá bom. Gente, alguns exemplos aqui, ó. Simétrico em relação ao eixo Y. Observe que essa partezinha aqui é a mesma dessa partezinha aqui. É ou não é? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante. Analisando aqui, ó. Simétrico aqui também, ó. Primeiro quadrante e segundo quadrante. Mesma coisa acontece na letra C. Simétrico em relação ao eixo Y. Tudo bem? Continuando. Opa, tem exemplo aqui de uma função par. Lembrando que uma função par, f de x igual a f de menos x, ó, um exemplo. Tem aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 3. Para ser uma função par, o f de 2 tem que ser igual ao f de menos 2. Observe que os valores aqui, ó, são simétricos. Vamos calcular o f de 2. O f de 2 seria 2 ao quadrado, onde tem x, estou colocando 2, tá? 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 3 dá 1. Observe que o valor aqui, quando o f de 2, a gente substituiu aqui, foi igual a 1. Vamos agora calcular o f de menos 2. O f de menos 2, que é simétrico ao f de 2, não é isso? Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 3 dá 1. Observe que deu o mesmo valor, ó. O conjunto de imagens foram iguais, apesar de eles serem simétricos. Quando isso acontecer, a função é par. Uma dica essencial para vocês aí, ó. Não tem na apostila não, mas eu não deixo passar não. Uma função polinomial que só tem expoentes pares em x é uma função par. Anotaram isso aí? Uma função polinomial que só tem expoentes pares em x é uma função par. Estou esperando vocês anotar, pô. Tem aqui, ó, um exemplo aí para você fazer, ó, em casa, logo mais aí. Tudo bem? Continuando. Você vai ver se essa função é par ou é ímpar ou não é função nem par nem ímpar. Mas vamos lá. Uma função ímpar.
Uma função ímpar. Seja f uma função de a em b, para o qual x pertence a a, então menos x também pertence a a. Dizemos que f é uma função ímpar se somente se o f de menos x for igual ao menos f de x, para todo x pertence a a. Isso significa que valores simétricos do domínio têm imagem também simétrica. Que bacana, muito fácil. Vou até circular isso aí, ó. Isso significa que valores simétricos do domínio têm imagem também simétrica. Circularam, anotaram exemplos. A função f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar, pois f de menos x é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x para todo x pertencente a r, aos reais. Olha o gráfico de uma função par. O gráfico de uma função, o gráfico de uma função ímpar. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. Vamos repetir comigo? O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do sistema cartesiano. Um pequeno exemplo. Observe aqui, minha gente. Aqui está a origem desse plano cartesiano. Observe aqui, ó. Simétrico. Olha que interessante. Primeiro quadrante. Meu irmão. Primeiro quadrante, terceiro quadrante. Primeiro quadrante, terceiro quadrante. Primeiro quadrante e terceiro quadrante. É simétrico em relação à origem. Não é bacana? É muito legal, cara. Muito legal. Vamos lá, função ímpar. Gente, uma função ímpar, f de menos x é igual a menos f de x, ou ainda tem essa escrita aí, ó, que não está na apostila de vocês, mas não deixa passar nada. O f de x é igual a menos o f de menos x. Primeiro exemplo. Vamos ver se essa função aqui é par ou ímpar, ou não é nem par nem ímpar. F de x igual a 2x. Vamos calcular o f de 2, depois vamos calcular o f de menos 2. Observe que esses valores aqui são simétricos. Para ser uma função ímpar, a sua imagem também tem que ser simétrica. O f de 2, onde tem x, coloca 2, 2 vezes 2 igual a 4. Observe que o conjunto de imagem aqui foi igual a 4. O f de menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Observe que são simétricos. Ó. Tanto o domínio é simétrico, como a imagem também é simétrica. Quando isso acontecer, a função é dita ímpar. Tem informação adicional? Com certeza tem. Ó. Uma função polinomial que só tem expoentes ímpares em x é uma função ímpar. Anota isso aí, para tirar na prova. Anota. Vocês anotaram? Continuando. Não, continuando não, agora é exercício. Caramba, meu irmão. Ai, minha gente. Eita, caramba. Fosse um quadro, era tão divertido, né? O quadro é mais legal. Tomar uma aguinha aqui, tá, gente? I follow, don't you manage. Não se admire se um dia um beija-flor invadir. Vamos fazer a primeira questão, vamos lá? Questão 1, questão do Enem. Ter paciência. Questão do Enem porque é grande pra caramba. Vamos lá. O investidor inicia um dia com X ações. Vamos lá, então tem X. X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetuou apenas 2 tipos de operações. Ou seja, ele compra ou ele vende. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios. Primeiro, vende metade das ações que possui. Assim que seu valor ficar acima do valor ideal. Ou seja, quando ficar acima do valor ideal, ele vende metade. Fui claro aí? Continuando. A segunda informação. Compra a mesma quantidade de ações que ele possuía assim que o seu valor ficar abaixo do valor mínimo, ou seja, VM. E a terceira informação. Vende todas as ações que possuía quando seu valor fica acima do valor ótimo. Fui claro aí? Entenderam, não é isso? Então vamos analisando. Eu queria trocar isso aqui. Caramba, não. O gráfico apresenta o período de operações e a variação de valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia. E a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Você tem aqui o valor da ação, o tempo, o V0, o VI e o VM, né? Lembrando que o VI, se eu não me engano, é o valor ideal, o VM é o valor mínimo e o V0 é o valor ótimo. Quantas operações o investidor fez nesse dia? Então, vamos lá.
Eu sei que no início, segundo o enunciado, aí a perguntinha, ele tinha X ações. Então aqui, minha gente, eu não vou escrever com isso aqui não, isso aqui é horrível. Deixa eu ver se você fazer um X aqui. X ações. Então, ó, vem para cá, chegou aqui. Quando chegou aqui, é o VI. Só que no VI, ele faz o quê? Ele vende metade. Se você tinha X, aqui você vai ficar com a metade de X. Ou seja, X, se isso der certo, X sobre 2. Opa! Meu Deus, que vergonha. Vamos lá. Então aqui, ele ficou com X sobre 2. Aí subiu, desceu para aqui. Quando chegou aqui, ó. Quando ele chegou aqui, ele chegou em VM. Mas quando ele chega em VM, ele compra a mesma quantidade de ações que ele possuía. Olha, se eu tinha X e vendi metade, então eu vendi X sobre 2. Agora eu tenho X sobre 2. Se eu vou comprar essas ações que eu vendi anterior, se eu tenho X sobre 2 mais X sobre 2, aqui eu vou ficar com X. Concorda comigo? Tudo bem? X. Você responde no livro mesmo, viu, minha gente? Aí veio para aqui, ó. Chegou aqui, veio. Aí voltou aqui, ó. Para VI. Só que no VI, lembrando que aqui você tinha X, viu? Você comprou o que você tinha vendido aqui. Só que no VI você vende metade. Se você tem X, você vai vender metade. Então aqui você vai ficar com X sobre... Eu sabia que isso não ia dar certo. Enquanto isso, vamos continuar. Isso acontece... Caneta. Então aqui você vai ficar com X sobre 2. Misericórdia. Aí pronto. Aqui X sobre 2. Aí vai continuando. Você vai continuando até chegar aqui. Quando chegar aqui foi o V0. Só que no V0, ó, quando chegar em ótimo, ele que não é besta nem nada, vai vender tudo, cara. Você vai vender tudo. Ou seja, você vai ficar aqui com 0. Tudo bem? Ficou com 0. Então aqui para aqui não adianta nada. Você tem 0. Você tem 0, você vai vender a metade que você não tem. Então vamos lá. Quantas operações o investidor fez nesse dia? Então, ele tinha aqui no X, no início ele tinha X, aí ó, fez uma operação aqui, vendeu a metade. Aqui ele comprou a metade que ele tinha vendido. Chegou aqui novamente, ele vendeu a metade do que ele tinha. E quando chegou aqui nessa última aqui no V0, ele vendeu tudinho. Então, quantas operações ele fez? 1, 2, 3, 4. Resposta correta, letra B. Eu espero que vocês tenham entendido. Questão bem legal, bem bacana. Vamos para a próxima, outra do Enem. Aqui eu vou trocar, né? Vou trocar aqui, ó, de caneta, eu vou colocar um marcador de texto. Atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável, até aqui, ó, muito saudável, para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. Você tem um gráfico aqui, que é uma reta de P, e mais ou menos aqui uma funçãozinha aqui, ó, em Q. Sei lá, isso parece uma função exponencial, mas vamos lá. O valor pago na locadora Q é menor ou igual ao valor pago na locadora P para as distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos. Então vamos lá. Ele quer saber o seguinte: quando é que Q é menor que P? Só isso. Quando é que Q é menor que P? Então, nesse intervalozinho aqui, o Q é menor que P entre 0 e 20. E nesse outro aqui, ó, de 100 até 160, também o Q é menor do que P. Então, nós temos dois intervalos, de 0 até 20 e de 100 até 160. Isso você encontra na letra D. Bem tranquilo também essa questão, dá para fazer, belezinha. Vamos continuando, questão 3. O gráfico apresenta o lucro de uma empresa no decorrer do primeiro semestre de determinado ano. Você tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em maio, 183 mil. Em fevereiro, 174. Os economistas dessa empresa dividiram esse período em dois. Primeiro período, de janeiro a abril, em que há um crescimento linear, ou seja, se, por exemplo, se daqui para aqui aumentar 10, já que é um crescimento linear, de fevereiro a março também vai aumentar 10. É só um exemplo, viu, minha gente? Por favor. Crescimento linear, é uma constantezinha aqui. Isso aqui aumentou 10, aqui também 10, aqui 10.
E o outro, o segundo período, de abril a junho, em que há uma queda dos lucros de 15 mil reais. Ou seja, de abril para junho, teve uma queda de 15 mil reais ao mês. A partir dessas informações, é correto afirmar que o lucro do mês de janeiro foi igual a quanto? Então vamos passar aqui um pouquinho comigo. Gente, se teve uma queda de 15 mil reais de abril para maio, então esse valor aqui, ó, de abril vai ser 183 mil mais 15 mil, concorda comigo? Então esse valor aqui vai ser igual a 198 mil reais. Então analisando aqui 198 mil reais. Agora vamos analisar aqui essa primeira parte, né? Esse primeiro período aqui. Gente, para descobrir aqui a variação de crescimento, o que é que você faz? Você pega o valor de abril e diminui com o valor de fevereiro. Você fazendo essa subtração e depois dividindo por 2. Por que dividido por 2? Porque são 2 meses. Ó. Esse aqui. Nós temos 2 intervalos. Ou seja, seria igual a 198 mil menos 174 mil, que dá 24 mil. Como eu falei para vocês, 2 meses. Você divide por 2, que equivale a 12 mil reais. Ou seja, daqui para aqui aumentou 12 mil e daqui para aqui aumentou 12 mil. Então, no mês de janeiro, para você descobrir quanto no mês de janeiro, é só você fazer a subtração. 174 mil menos 12 mil, que você vai encontrar 162 mil. Lembrando que é um crescimento linear. Dessa distância aumentou 12 mil, aqui também aumentou 12 mil, aqui também aumentou 12 mil. Para descobrir o mês de janeiro, é só fazer o caminho inverso. 174 mil menos 12 mil, 162 mil. Muito fácil essa questão, meu irmão. Muito fácil, minha gente. Peraí, um momentinho que eu vou tomar um chá. Tá bom? Chazinho aqui para melhorar as coisas, né? Continuando. Questão 4. O gráfico a seguir mostra a variação da quantidade de unidades vendidas por uma pequena fábrica de pranchas de surf, acho que é surf, durante o ano. De acordo com esse gráfico, podemos concluir que o aumento nas vendas do segundo trimestre para o terceiro trimestre foi igual a... meu Deus do céu. Vou pegar uma canetinha aqui, ó. Caneta, vamos lá. Segundo trimestre. Segundo trimestre é esse mês aqui de abril, maio e junho. Por exemplo, não, em abril vendeu 40, em maio vendeu 50, em junho vendeu 60. Isso aqui no segundo trimestre. Você vai somar esses valores aqui. Agora o terceiro foi em julho, agosto e setembro. Em julho, 60. Em agosto, 80. Em setembro, 40. Diminuiu porque teve lá, minha gente, uns casos de tubarão, tá ligado? Aí o pessoal tiver medo de... Aí diminuiu um pouquinho, brincadeira, tá? Então vamos lá. Quantas pranchas vendeu no segundo trimestre? 150. Quantas pranchas vendeu no terceiro trimestre? 180. Gente, eu quis fazer assim, só que dá para você fazer por regra de 3, tá bom? Aumentou quanto aqui? Qual foi a variação? Qual foi o aumento? Foi de 30 pranchas. Então vai ficar 30 sobre o que você tinha no início, 150. 30 sobre 150, divide tudo por 30, que você vai encontrar um quinto, que é igual, tá, minha gente? Que é igual a 0,2. 0,2 equivale a 20%. Letra C. Uma outra maneira era o seguinte, ó, esse 150 equivale a 100% e 180 equivale a x. Você fazendo meio pelos extremos, você vai encontrar que x igual a 120%. Se você tinha 100% e foi para 120%, teve um aumento de 20%. Tudo bem? Bem fácil também essa questão, bem tranquila, meu irmão. Vamos para o próximo? Vamos lá. Questão 5. A função f definida por f de x igual a 1 mais x ao quadrado é uma função bijetora. O que vem a ser uma função bijetora aí, vocês aí? Ah, não sabe não, não é isso? Beleza, uma função bijetora, todos os elementos do conjunto de A têm que participar da relação com os elementos de B. É ou não é? Para ser bijetora, sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Se liga nisso aí não, viu? Eu não diga nada. Se os conjuntos que representam o domínio DF e a imagem e F forem... Então vamos analisar aqui, minha gente, o gráfico. Ó, dica.
faça o gráfico. Você vai fazer esse gráfico, 1 mais x ao quadrado. Uma função aí do segundo grau. O termo independente é 1, não é isso? Olha aqui, ó, o gráfico, já aqui não tem raiz real, né? Para você determinar a raiz, o f de x tem que ser igual a quanto? Me diga aí. Gente, para você determinar o zero de uma função, o f de x tem que ser igual a zero. Então vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 1 igual a zero, x ao quadrado igual a menos 1, x igual a raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz quadrada nos reais de número negativo. Então, por isso que o gráfico aqui, ó, não toca no eixo x. O gráfico tem essas características. Observe que o termo independente é 1. O conjunto imagem, como já foi explicado em sala de aula, quando você lembrar do conjunto imagem, é o eixo x, desculpa, é o eixo y. Então, vem para aqui, ó, de 1 a infinito é o seu conjunto imagem. Conjunto imagem de 1 até o mais infinito. Se você soubesse desse detalhe, apenas desse detalhe, você aqui, ó, já iria cancelar a letra B, a letra C e a letra D. Ó que bacana. Vamos analisar agora. Você iria ficar entre a letra A e a letra E. Ó que bonitinho. Vamos lá, minha gente. Ó, você concorda comigo que o termo independente não é 1? E analisando o gráfico, o y aqui vale quanto? Vale 1. Ou seja, o f de x, que é igual a y, vai ser igual a 1. Então, ó, você vai substituir. Você vai substituir aqui, ó, onde tem o f de x, que é y, que foi igual a 1. Vamos lá. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o seguinte, ó. 1 é igual a 1 mais x ao quadrado. Esse 1 mais x ao quadrado é da própria função. E esse 1 veio de onde, professor? Foi daquele f de x, não é igual a y. E o y aqui não é 1 aqui nessa parábola. Então vai ficar 1 é igual a 1 mais x ao quadrado. Está positivo, vem para cá negativo. 1 menos 1 é igual a x ao quadrado. 1 menos 1 é 0. 0 é igual a x ao quadrado, x igual a 0. Ou seja, o domínio vai ser a partir aqui do 0 até mais infinito. Do 0 até mais infinito. O domínio é do 0 até o mais infinito. Isso você encontra na letra E. Boa, meu irmão. Isso você encontra na letra E, ó, de 0 até mais infinito. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E quem quiser aí, depois ler essa frase aqui, ó. Vocês leem aí, tá bom? Gente, isso aí foi a ideia de função par, função ímpar, função bijetura, sobrejetura, injetura. Quando a função ela é crescente, decrescente, constante. Hoje a aula foi bem legal, só não foi melhor ainda porque a gente estava presente, não é? Mas infelizmente, quando sai aí esse negocinho, essa gripe doida aí, a gente vai aqui se virando, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Forte abraço. Qualquer dúvida no privado, tá bom? No WhatsApp no privado, tá bom, minha gente? Então, tchau para vocês. Forte abraço. Até mais.